A todos os irmãos e irmãs, na santa gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos os irmãos e irmãs na santa gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre os jovens que precisam está sempre buscando o Senhor por causa dos perigos que o mundo nos oferece para jovens, para moças, para adultos, porque afinal de contas a palavra de Deus é para todos, tanto jovens como adultos. Você pode estar passando por qualquer tipo de situação, mas você não deve abandonar Deus por causa de qualquer situação difícil na sua vida. Todos os homens de Deus passaram por situações difíceis, mas eles não abandonaram a presença de Deus, a palavra de Deus, sabe? Então a nossa vida é assim. Vai ter dias que você vai estar em situação que você vai precisar buscar Deus. Por mais que momentos não sejam bons ou não tem como resolver, mas não abandone a Deus por nada. Não abandone. A nossa luta aqui na terra, a gente sofre um pouquinho, mas quando a gente obedece a Deus, nós temos um lugar onde não haverá luta, onde não haverá choro, só alegria. Então, mesmo em situações difíceis, vamos buscar o Senhor cada dia mais, para que Ele tire de nós os nossos medos, os nossos anseios, as nossas preocupações. Colocamos a nossa vida diante de Deus, porque Ele faz muito mais do que a gente não vê, do que a gente não pensa, porque Ele é dono do tempo. Aqui na terra existe tempo, mas para Deus não existe tempo. Ele sabe o início e o fim de todas as coisas. Então confiamos no Senhor. Amados, vivemos em uma era de constantes tentações e desafios, especialmente para os jovens. A influência da mídia, das redes sociais e das pressões sociais podem ser avassaladora, mas como podemos resistir a essas tentações e viver uma vida que agrada a Deus? Vamos explorar juntos algumas estratégias e verdades fundamentais que podem nos ajudar a vencer as tentações. Louvado seja o nome do Senhor. O poder da transformação. Primeiramente, é importante entender que para vencer as tentações, precisamos passar por uma transformação. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos ensina que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Isso está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Essa transformação começa com um novo nascimento em Cristo. Jesus, ele nos disse que precisamos nascer de novo para viver o reino de Deus. Nós precisamos nascer de novo da água do Espírito. Então nós vamos ver o reino de Deus. Nós vamos ver Jesus Cristo como Ele é na sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Você já experimentou essa nova vida? Se você não experimentou, aceite Jesus de coração. Creia, porque toda a fé termina em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa transformação não é apenas uma mudança de comportamento,
mas uma mudança profunda que só Deus pode realizar em nós. Para isso, devemos nos arrepender dos nossos pecados. O arrependimento é uma mudança de mente e de coração, que nos leva a abandonar o pecado e buscar a Deus. Amados, é uma obra sobrenatural que só o Espírito Santo pode realizar. Arrependimento é fé. Você tem que acreditar. O primeiro passo para essa transformação é o arrependimento. Todos somos pecadores e reconhecer isso é fundamental. Arrepender-se, glória a Deus, significa mudar não apenas os nossos pensamentos, mas também o nosso estilo de vida. Você está disposto a deixar Deus entrar e transformá-lo em uma nova pessoa? O segundo passo é a fé. A fé em Cristo é a entrega total a Ele como nosso único Salvador. Glória a Deus. Quando fazemos isso, o Senhor, nosso Deus, Ele entra em nosso coração e nos dá o poder que precisamos para resistir às tentações. Tá vendo, meus amados? Isso se chama graça. É o poder de Deus que nós não merecemos, mas Ele vem através de Jesus Cristo. Mas Ele vem através de um coração sincero para com Deus. Nós devemos abrir os nossos corações para que Jesus possa fazer morada e nos transformar. Esse poder, amados, é algo que nós podemos obter por nós mesmos. É um presente de Deus, é uma dádiva, é uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos estudar diariamente a palavra de Deus para que ela possa nos transformar. Uma das maneiras de fortalecer a nossa fé é através do estudo da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ler a palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo mesmo disse que nela tem a vida eterna. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Isto está em Romanos capítulo 10, versículo 17. Ao estudarmos as Escrituras, encontramos força. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está precisando de força, tem nas Escrituras Sagradas. Lá também tem sabedoria. Para quê? Para que nós venhamos enfrentar as tentações. O Salmo 119 nos pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Amados, isso é esplêndido. E a resposta é observando segundo a tua palavra. Então, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos observando a palavra de Deus. E o que ela faz? Mudança em nossas vidas. Quando estamos apegados à palavra de Deus em oração, a mudança, ela vem espiritualmente. A graça de Deus te atinge. E com a espiritualidade nós temos pureza de coração, pureza espiritual. Louvado seja o nome do Senhor.
Buscar pureza espiritual é essencial. Isso envolve gastar tempo em oração e na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse que bem-aventurado os limpos de coração. Por quê, meus amados? Eles verão a Deus. Olha o que a Bíblia está nos falando. A pureza de coração só é possível através do nosso amado Jesus Cristo e do seu sacrifício na cruz. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. A obediência e resistência. A obediência é um aspecto importante na luta contra as tentações. Quando nos tornamos obedientes a Cristo, pelo amor que Ele nos fez, o Espírito Santo nos ajuda a passar por essa prova. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Está vendo a prova do nosso amor para com Deus? Quando nós guardamos os mandamentos dele, que é amor, ele deu 2 mandamentos para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, são mandamentos maravilhosos. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos guardar os mandamentos de Deus em nossos corações e nos afastar das paixões da mocidade. Louvado seja o nome do Senhor. Conforme está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, quando as tentações surgem, é vital recordar as Escrituras e fugir delas. Está vendo, meus amados? Paulo nos lembra que não há tentação que não seja humana, e Deus é fiel em nos promover um meio de escape. É Ele que nos dá o livramento. É o nosso próprio Deus, através de Jesus Cristo, que nos dá o escape. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Sempre formos tentados, devemos lembrar que Deus já nos deu um caminho de saída. Louvado seja o nome do Senhor. O exemplo de José, olha que exemplo maravilhoso. Hoje um irmãozinho estava pregando sobre José. Achei tão maravilhoso o que ele disse e o que ele trouxe da palavra de Deus, que eu resolvi também falar sobre José. Louvado seja o nome do Senhor. José, meus amados, é um grande exemplo de resistência às tentações. Louvado seja o nome do Senhor. A história de José, amados, que foi tentado pela esposa de Potifar. Sabe o que aconteceu, né? Ele fugiu da tentação, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar a liberdade ou até também a própria vida. Mas o que ele fez? Ele confiou em Deus. José confiou que Deus estava com ele, mesmo na prisão, e que Deus tinha um plano para a sua vida. Nossa, que confiança, que fé, né? Louvado seja o nome do Senhor. Essa confiança em Deus para a nossa vida é fundamental quando enfrentamos tentações, quando enfrentamos a luta do dia a dia. Temos que ser fiel a Jesus. Todos pecaram, a Bíblia diz, todos pecaram. É essencial lembrar que todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Isso está no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Mesmo que possamos não ser culpados de adultério ou fornicação, todos nós lutamos contra o orgulho, a hipocrisia e outros pecados. A mensagem de Jesus é para todos nós, pois todos precisamos de sua graça e perdão. A esperança em Cristo
Quando a mulher pega em adultério foi levada a Jesus, ele não a condenou. Em vez disso, o que aconteceu, meus amados? Ele ofereceu esperança e perdão. Onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Jesus disse isso. Está em João, capítulo 8, versículo 10. Essa é a mensagem central do Evangelho. Não importa quão longe você tenha ido, Cristo está pronto para perdoar e restaurar a sua vida. A cruz é o perdão. A cruz é o símbolo do perdão e da nova vida. Jesus levou nossos pecados sobre si mesmo e por meio do seu sacrifício temos a oportunidade de ser perdoados e transformados. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías capítulo 1, versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a promessa de Deus para todos nós. Um novo caminho. Depois de receber o perdão de Cristo, somos chamados a viver de maneira diferente. Jesus disse à mulher apanhada em adultério: vai e não peques mais. Essa é a nossa responsabilidade como cristão. Devemos voltar para as nossas vidas, mas agora com um novo propósito e direção, empoderados pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que traz paz, que traz amor, que traz alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar sempre. A conclusão, meus amados, vencer as tentações não é fácil, vocês sabem disso, não é fácil, mas é possível. Precisamos nos lembrar de que não estamos sozinhos nessa batalha. Deus nos deu todas as ferramentas necessárias através de sua palavra. Glória a Deus. Oração é uma delas. A presença do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, também é. Glória a Deus. O Espírito Santo em nossas vidas. Glória a Deus. Não importa o quão desafiadoras as tentações possam parecer, sempre há um caminho de escape. Confie em Cristo. Conselho para os jovens, para os adultos, para os senhores e senhoras: estude sempre a palavra de Deus. Busque pureza e obediência em sua vida. Que Jesus Cristo possa nos abençoar. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço por essas palavras. Em nome de Jesus, Pai. Quem ouvir estas palavras, meu Pai, que seja o seu poder que os transforme, pois eu não tenho nenhum poder e creio que toda dádiva, que todas as maravilhas que vêm do céu, vêm de graça. E através do nome mais poderoso da face de toda a terra, que existe na terra e que existe no céu, em nome de Jesus, que Ele abençoe todas as pessoas que passarem por aqui e que venham abençoar em minha vida, a minha família, e sempre venha me transformar de fé em fé, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Que Deus abençoe e ilumine a sua mente para que você seja forte e corajoso. Amém.